Gabriel Diniz. 16 horas 31 minutos, 4h31, iniciando a primeira edição da semana do programa Caturité nos Municípios. Muito boa tarde a você, ouvinte, que está sintonizado conosco. Boa tarde, João Capim. Boa tarde a você. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência aqui conosco. Nesta segunda-feira, nós iremos destacar muitos eventos políticos aqui da nossa região. Falaremos da abertura do ano legislativo na Câmara Municipal de Pocinhos, né, nesta segunda-feira, dia 3, portanto, a abertura do ano legislativo 2025 na Casa José Odilon de Brito, em Pocinhos. Ainda se tratando de política de Brasília, Veneziano registrou a posse da nova mesa diretora do Tribunal de Justiça da Paraíba e reafirmou a confiança no judiciário paraibano. Nós vamos tratar desse caso também na edição de hoje, falar com pesar, João Capim, do falecimento do doutor e ex-prefeito da cidade de Lagoa Seca, o doutor Edivardo Herculano de Lima, né, que infelizmente veio a óbito. Nical, ou seja, tem um neto, né? O destino são dois netos padres. Padres, né? Isso. Dois netos. O filho de Margarete, João Paulo. Padre João Paulo. E o filho de Adriana, que está se ordenando. Está se ordenando, né? É praticamente dois padres, né? Na família, Rafael, né? Isso. Ou seja, até nisso o destino tem sido justo com a Dona Normélia. Isso. Eu queria aproveitar aí e mandar esse parabéns para ela, desejar muita saúde, muitas felicidades. Conheço todos os filhos, né? Desde ontem, esse final de semana. Hoje deve ter uma comemoração muito especial. Será que a gente consegue lembrar aqui dos irmãos? Você lembra deles todos ou não? Tem Paulo, tem José Bonifácio, isso. Tem Hélio, Margarete e Adriana. Eu acho que são estes 5 só. Né? Acredito que né? sim. José Bonifácio. E tem Elizabeth. Sim, e Elizabeth. Elizabeth também. São 6 filhos. Acho que eu não esqueci de ninguém, não. O caçula é Paulo, aí tem Hélio, Adriana, José Bonifácio, Elizabeth e Margarete. Aos genros, noras, netos, ela passa bem com bisneto, né? Bem, é com neto mesmo. Não, e tem Lincoln. O caçula é Lincoln. Né? Você não conhece Lincoln, não? Não. Casado com Délbia, da farmácia, fez a farmácia Délbia. A gente chama ele cheiroso, ele é agente penal. Sim, de vista, eu conheço. É o caçula, é Lincoln, né? É o fim de rama. Então, a toda a família aí, né, nossos parabéns. E Pocinho viveu, né, uma semana de tristeza, na semana passada, porque na quarta-feira foi a segunda-feira foi a morte de João Alexandrino, uma das pessoas mais icônicas, mais queridas, mais inteligentes, um patrimônio cultural de Pocinhos, tanto na música. Era um professor de inglês, de francês, de espanhol. Ele era uma coisa que você ficava assim, né? Como é que João... Uma mente privilegiada. Músico que tocava violão, que tocava teclado, que formou dezenas de jovens em Pocinhos para a música. Hoje muitos vivem da música, né? E por falar em viver da música, a gente está fechando, né, para sexta-feira aqui no programa. Josevando Guimarães, Vevel, né, deu 90% de possibilidade de vir, e eu não consegui falar com o Fuba, né? Ainda estou tentando esse contato, ver se Gabriel está mais próximo do que eu, a ver se encontra Fuba para eles virem juntos, né? Sim. No mesmo carro, né? Vamos organizar. Para sexta-feira a gente fazer um programa assim leve, um programa aniversário, né, 39 anos de Caturité nos municípios, e eu queria fazer assim, com pequenas mensagens e música, né? Um programa diferente, né? Um programa diferente. E como eu falei, né? Perdemos João Alexandrino, problemas naturais, doença, foi encontrado, né? Acometido, ele foi acometido de doenças hepáticas e pancreatite, né?
4 ou 5 dias, né, faleceu no Hospital de Trauma de Campina Grande. Isso. Foi homenageado, né, pela população de Pocinhos. Gente, é bom deixar claro que ele foi homenageado muitas vezes em vida também, viu? Não só foi no falecimento, não. Em vida, João recebeu muitas homenagens também. É porque as pessoas veem, né? Quando morre, não. Ele foi homenageado em vida também. Inclusive com honraria na Câmara, aquela homenagem do Dia do Músico leva o nome dele, né? A comenda, né? João Alexandrino, no Dia do Músico, que foi criado por Arissandro, né? Pelo próprio Erivelto. João foi homenageado em Olivedos, né? Título cidadão olivedense também, vereador Joelma. Inclusive o prefeito Deusinho fez questão de estar no velório, né? O vice-prefeito Danilo. Pocinhos em peso, né? A gente viu a comoção, né? A tristeza, né, da pessoa ainda muito jovem, né, João Alexandrino, nos deixar durante quase 40 anos professor, né, e bem perdeu a visão acho, com 50 anos de idade, mas continuou, né, a missão dele, tanto na igreja. João era quase padre, né? João chegou a quase ser padre, né, seminarista, quase padre, mas enveredou pela área de professor, né? Isso. E formou muita gente, né? E o que nos alegra, nos conforta é justamente isso, né, Biratã? Saber que João tinha a consciência do quanto ele era querido. Né? Exatamente. A casa dele era cheia de jovem, né? Ele sabia o quanto ele contribuiu para a juventude de Pocinhos, isso é muito importante frisar, né? O quanto ele contribuiu para os artistas, o quanto ele contribuiu para os próprios munícipes, para a história da cidade. Basta as pessoas que têm rede social, né? Instagram, Facebook, outros meios, outras plataformas, quantas homenagens, né? Exato. De quantas pessoas de 30, 40, 50, 60, 70, 20 homenageando João Alexandrino. E 90% artistas. Porque reconheciam nele o legado, né? Então, João, né, que Deus o conserve sempre na nossa memória, a gente não pode esquecer de João Alexandrino jamais. O Poder Público Municipal de Pocinhos, eu tenho certeza, com a Câmara, vão, né, fazer uma homenagem para que eternize, né, o nome de uma rua, o nome de uma escola, o nome do... Certamente. Né, isso aí vai ter, é o mínimo, né? Mas o importante é que a gente nunca esqueça do que João foi para Pocinhos. Aí, né, nesse fim de semana, Hamilton Guedes, né, teve um choque muito grande, porque Hamilton, há mais de 40 anos, também tinha serviço prestado à igreja de Pocinhos, né, era um cara muito prestativo, né, era um pai de família, né, amoroso, com Dona Célia ali. Claro, ele ficou viúvo, né, casou de novo, tinha 5 filhos, né? Primeiro casamento, né, Hilton, Eliane e Rosiane. E do segundo, Euclides e Hamilton. Né, são 5 filhos, e foi meu parceiro, meu companheiro lá da igreja. Todos meus momentos de trabalho na igreja, Hamilton sempre estava do meu lado, né? Ele fazia questão de ajudar mesmo, né? Na estrutura dos eventos. O Padre Severino ficou muito triste, né? Dos padres, né, que com Hamilton tiveram contato, né, ao longo desses anos. Morreu com 89 anos, há uns 4 anos já que Hamilton vinha meio adoentado, né? Agravou-se de 2024 para 2025, uma infecção urinária. Ele ficava internado, passava 30 dias, voltava para casa, voltava para o hospital, né? Ou seja, sofreu, né, bastante, mas durante lá o velório e sepultamento na residência dele, nesse fim de semana, né, os amigos foram se despedir, aí tem muitas histórias de Hamilton, o reencontro, né, de muitos amigos de Pocinhos, nas duas perdas, né? João Alexandrino, isso, que foi velado na Câmara Municipal, e Hamilton na própria residência dele, né? Dona Célia fez, não, ele vai ser velado na minha casa, na casa dele. E assim aconteceu, pode ser até o pedido dele mesmo, né? Em vida. Então que Hamilton descanse também na eternidade. E hoje, outra grande surpresa, né? Parece que me dá aquele toque, sabe? Eu acordo de repente. Isso foi com o João, foi quando eu mudei Hamilton e foi hoje. Né? Eu acordei assim, 8 da manhã, né? Assim, meio atarentado. Aí é como se fosse um aviso. Aí eu vou para o celular, tá lá, morre doutor Edivaldo Herculano de Lima. Um dos homens que eu aprendi a admirar desde 1980, quando ele era médico legista. Né? Eu era repórter policial, ele era médico legista, eu precisava muito de informações dos médicos, né? Ele sempre foi muito atencioso com a imprensa. Naquele tempo não era nem ML, era espécie de necrotério na central de polícia. Depois é que foi o ML lá para o Bodocongó.
hoje aqui na IPC, na Alça Sudoeste, mas o doutor Edivaldo foi médico legista, né, muitos anos, e médico de outras cidades, de outros hospitais, né, de Campina Grande. Foi ser médico em Lagoa Seca, né, o trabalho como médico em Lagoa Seca agradou tanto a população que ele foi prefeito 3 vezes da cidade. Se tornou uma das grandes lideranças, ao lado de Bola Coutinho, né, que está também enfrentando alguns problemas de saúde, mas se tornou um dos maiores líderes políticos lá de Lagoa Seca. A exemplo hoje, o jovem, né, Fábio Ramalho, que deve sua vida política ao doutor Edivaldo, porque foi o sucessor, né? O doutor Edivaldo fez Fábio sucessor dele. Dona Dalva, esposa do doutor Edivaldo, foi vice-prefeita, né, de Fábio Ramalho, abdicou Fábio renunciou, ela assumiu a prefeitura por 2 anos e 9 meses, podia ser candidata à reeleição, mas abdicou para cuidar do marido. Ou seja, ela previa, né, as dificuldades. O doutor Edivaldo, eu me encontrei com ele pouco mais de um mês, né? Eu fui na casa da Dona Dalva entrevistar ela, né? E a gente bateu um papo com o doutor Edivaldo, ele caminhando lentamente, né? Ele tinha diabetes alta e complicações de Covid. Isso aí vai afetando, né? E Dona Dalva era a enfermeira dele, né? Ou seja, cuidava dele, né? E a tristeza é muito grande em Lagoa Seca, né? A comoção, o corpo está sendo velado na Câmara Municipal. Vem o cortejo amanhã pela manhã para o Campo Santo Parque da Paz, onde vai ser, né, o sepultamento. Então, eu quero trazer aqui alguns depoimentos. É porque nesse momento as pessoas, Nelson Anacleto, né, deve estar lá. Nelson foi vice do doutor Edivaldo, né, foi vice-prefeito do doutor Edivaldo, e deve estar participando do velório, está até sem condições de participar do programa hoje, que ele vem toda segunda, mas o corpo do doutor Edivaldo, gente, se encontra na Câmara Municipal, chegou agora há pouco na Câmara Municipal, por volta das 15h30, 16 horas. O velório vai continuar até amanhã, né, de manhã, 7 horas da manhã, o cortejo fúnebre com o corpo do Edivaldo vem para o Campo Santo Parque da Paz, tem as despedidas em Lagoa Seca, em homenagem, e depois aqui em Campina Grande, né, porque muita gente aqui em Campina Grande e região, né, quer também, né, se despedir dele, e o sepultamento às 10 horas no cemitério Campo Santo Parque da Paz. A assessoria da Prefeitura, né, da Câmara, atualizando todas as informações, desde a nota do falecimento até essas outras informações que têm chegado para a gente. Então, velório e sepultamento, Edivaldo Herculano de Lima. É com grande pesar que informamos a programação do velório e sepultamento de Edivaldo Herculano de Lima, ex-prefeito de Lagoa Seca por 3 vezes. O velório já começou na Câmara Municipal hoje, à tarde. O cortejo fúnebre sairá amanhã, 7 da manhã, da Lagoa Seca, para o Campo Santo Parque da Paz, lá no bairro do Velame, e o sepultamento será às 10 horas. A família agradece a todos pela solidariedade e apoio nesse momento de dor. O doutor Edivaldo deixa a Dona Dalva, esposa, né? 3 filhos. Se eu não estiver enganado, 2 são médicos, né? Filho dele. Mas era um homem muito querido. O pessoal tem muito respeito por ele, pela forma como ele lidava com a questão pública, um homem sério, né, um médico conceituadíssimo, né, uma pessoa discreta, né, você pouco via do doutor Edivaldo, assim, né, a ostentação, era um homem simples, né, morava ali no bairro Santa Rosa, fui muitas vezes na casa dele, sempre me recebeu muito bem, tomei muitos cafés da manhã com ele, Dona Dalva. Então que Deus, né, conforte toda a família, e estou de luto, né, igual o povo de Lagoa Seca, igual a todos os amigos e familiares. A Câmara de Lagoa Seca suspendeu a abertura do ano legislativo após a morte do doutor Edivaldo. A Câmara Municipal de Lagoa Seca, por meio do presidente vereador André Barbosa, André Didé, anunciou hoje a suspensão da sessão de abertura do ano letivo que estava previsto para ano legislativo, né? Que estava previsto para amanhã, terça-feira. A decisão foi tomada em respeito ao falecimento do ex-prefeito Edivaldo Herculano de Lima, ocorrido na manhã de hoje, vítima de complicações da diabetes e do pós-Covid. A solenidade de abertura dos trabalhos legislativos foi marcada para a próxima terça-feira, ou seja, dia 11, né? De amanhã, 8 dias, às 5 da tarde. Em nota oficial, a Casa Napoleão Coutinho, a Câmara, expressou profundo pesar pela perda do doutor Edivaldo Herculano, destacando sua contribuição tanto na política quanto na medicina, e se solidarizou com familiares e amigos e toda a população de Lagoa Seca. Edivaldo governou o município por 3 mandatos e deixou um legado de dedicação ao serviço público. Sua esposa, Dalva Lucena, também já foi prefeita da cidade, né,
por 2 anos e 9 meses, depois de ter sido vice-prefeita e secretária por várias administrações. O presidente da Câmara, vereador André Barbosa, reforçou que o Poder Legislativo reconhece a importância do ex-prefeito para Lagoa Seca e, por isso, optou por adiar o início oficial dos trabalhos legislativos em sinal de respeito e luto. Eu tenho aqui, Gabriel Diniz, também uma nota de pesar, né, do deputado Fábio Ramalho, e no meu Instagram tem da prefeita Michele Ribeiro, você veja aí, para a gente trazer também a prefeita Michele, também prestando essa homenagem. O deputado Fábio Ramalho faz emocionante homenagem à doutora Edivardo Herculano, que faleceu nesta segunda-feira. Muito obrigado, meu amigo. Hoje meu coração está tomado pela dor e pela saudade. Lagoa Seca perde um dos seus maiores líderes, e eu perco um grande amigo, um irmão, um mentor. O ex-prefeito Edivardo Herculano de Lima não foi apenas um gestor público exemplar, mas um homem de coragem, sabedoria e generosidade, que dedicou sua vida ao povo desta terra que tanto amou. Tive a honra de caminhar ao seu lado, de aprender com seus ensinamentos e de compartilhar sonhos e desafios para um município melhor. Junto com a sua esposa Dalva Lucena, governei Lagoa Seca por 8 anos, sempre inspirados pelo legado de trabalho e compromisso de Edivardo, que comandamos destinos dessa cidade por 3 mandatos. Ele foi marido, desculpe, né? Não é a dona Dalva, quem está falando aqui é o deputado Fábio. Ele foi mais do que um amigo, foi um conselheiro, um exemplo de dedicação e amor ao serviço público. A dor da sua partida é imensa, mas o que ele representou jamais será esquecido. Seu legado seguirá vivo, em cada conquista, em cada vida transformada pelo seu trabalho, e nós que tivemos o privilégio de conhecê-lo e aprender com ele, saberemos honrar a sua história. Minha solidariedade à dona Dalva, aos filhos Sabrina, Silas e Santino, aos demais familiares e a todos os lagoasequenses que hoje choram essa perda irreparável. Que Deus conforte nossos corações e nos dê força para seguir em frente, sempre guiados pelos valores e pelo exemplo que Edivardo nos deixou. Nesta imagem, que tem o deputado Fábio, né, com o doutor Edivardo, é um arquivo que leva para a vida. O dia em que Edivardo, como gestor, demonstrou sua confiança em me indicar para ser candidato a prefeito e representar seu legado. Descanse em paz, meu amigo. Sua presença, sua amizade e essas lições jamais serão esquecidas. Fábio Ramalho, deputado estadual. Tem da prefeita Michele aí, né? Isso, a prefeita Michele Ribeiro, Biratã, que inclusive decretou o luto oficial de 3 dias na cidade de Lagoa Seca, lamentou e homenageou, lamentou a morte, né, e homenageou o ex-prefeito doutor Edivardo Herculano, postando o seguinte: hoje Lagoa Seca amanheceu mais triste. Perdemos um grande homem, um líder, um médico dedicado, um gestor que fez história na nossa cidade. Perdemos Edivardo Herculano de Lima, e com ele se vai um pedaço da nossa história, mas fica o seu legado, que jamais será esquecido. Minha dor hoje é também pessoal. Foi Edivardo quem me deu minha primeira oportunidade de trabalho, ainda como técnica de enfermagem. Foi ele quem me ensinou os primeiros passos do dever administrativo, lições que segui aprendendo ao lado de sua esposa, Dalva Lucena, a quem sucedi como prefeita, que sei o que aplico na gestão pública. Tem muito da orientação e do exemplo que ele me deu. Não há palavras que possam descrever esse momento de perda para todos nós. Hoje, como gestora do município, que ele tanto amou e governou por 3 mandatos, decreto luto oficial de 3 dias em sua homenagem. Lagoa Seca saberá reconhecer tudo o que ele fez por nossa gente. Minha solidariedade à sua esposa Dalva, aos filhos, familiares, amigos e a todos que, assim como eu, sentem essa imensa tristeza. Que Deus conforte nossos corações. Descanse em paz, doutor Edivardo. Sua missão foi cumprida com honra. Adeus, meu amigo, publicou nas redes sociais a prefeita Michele Ribeiro. Pois aí, o presidente da Câmara, né, vereador André Barbosa, que suspendeu a sessão de amanhã, né, adiou a abertura dos trabalhos, né, ordinários de 2025, também presta sua homenagem, né? Hoje, Lagoa Seca perde um grande líder e eu, André Barbosa, pessoalmente sinto a dor dessa perda.
O ex-prefeito Edivaldo Herculano de Lima não foi apenas um gestor, mas um homem que dedicou sua vida ao desenvolvimento da nossa cidade, transformando a vida de muitas pessoas, inclusive a minha, de André. Cresci acompanhando as mudanças que Lagoa Seca viveu sob sua gestão. No bairro Anacleto, onde passei minha infância e adolescência, vi de perto os investimentos que sua administração trouxe, como a energia elétrica e o calçamento, garantindo dignidade para tantas famílias. Sua atuação na política foi um dos exemplos que me inspiraram a entrar na vida pública, com o desejo de seguir contribuindo para o crescimento do nosso município. Nesse momento de luto, expresso minha solidariedade à sua esposa Dalva Lucena, seus familiares e amigos. Que Deus conforte a todos nós neste momento de dor. Descanse em paz. Doutor Edivaldo, mensagem do vereador André Barbosa, presidente da Câmara Municipal de Lagoa Seca. E tem também mensagem aqui do vice-prefeito. A gente, que o pessoal aí compreenda, nesse momento que a gente está dedicando, homenageando o doutor Edivaldo aqui no programa, porque pela sua história mesmo, né, de vida, de homem público, de médico. E aqui, Paulinho Patriota, ao lado do doutor Edivaldo, uma foto antiga, e ele escreveu assim: uma foto antiga, assim como era a minha relação com o doutor Edivaldo. Ele ensinou a mim as glórias e os desafios gerados pela política, sempre afirmando que o bem coletivo é a maior alegria que um homem público pode ter. Que essa segunda-feira seja marcada pelas boas lembranças e certeza de que sua passagem terrena tanto fez pelo povo de Lagoa Seca. Descanse em paz, mestre. Edivaldo Bode, né, vereador também, que durante um período foi oposição do doutor Edivaldo, mas hoje é um aliado político, também transmitiu a sua mensagem nas redes sociais. É com muito pesar que informamos sobre a morte do nosso grande amigo e companheiro de jornada, ex-prefeito de Lagoa Seca, doutor Edivaldo Herculano. A sua morte nos pegou de surpresa e o levou de nós repentinamente. Nesse momento de dor e consternação, só nos cabe pedir a Deus que dê conforto à sua família, para que possam enfrentar essa imensurável dor com serenidade. Agradecemos imensamente o tempo que pudemos conviver. Nelson, daqui a pouco o Nelson faz também a sua homenagem ao doutor Edivaldo, ao vivo, né? Eu vou concluir aqui a mensagem aqui de Edivaldo Bode. Deus que dê conforto à sua família, para que possa enfrentar essa imensurável dor com serenidade. Agradecemos imensamente o tempo que pudemos conviver com ele, que será sempre lembrado pelo profissionalismo, honestidade, lealdade, inteligência, competência e sensibilidade para lidar com as adversidades e conflitos humanos. Devemos sempre lembrar que Deus sabe, Deus quer, né, ao seu lado os melhores. E com certeza o nosso amigo já está ao lado do Senhor, cumprindo uma nova missão. Deixamos os nossos mais sinceros pêsames aos familiares e amigos, vereador Edivaldo Bode. Então, nesse primeiro bloco, né, nós trouxemos a mensagem do presidente da Câmara, mensagem da prefeita Michele, mensagem do deputado Fábio Ramalho, mensagem aqui de Edivaldo Bode, tem também a mensagem do deputado federal Romero Rodrigues, do senador veneziano, né, do vereador Fabiano Ramalho, e, claro, uma homenagem aqui ao vivo nos estúdios. Tenho certeza que Nelson tem palavras, né, de sabedoria sobre a vida do Dr. Edivaldo Herculano de Lima, como um dos grandes benfeitores lá de Lagoa Seca. Mas antes de lembrar, né, Gabriel, que a gente tem hoje, o nosso quadro hoje é Matemática Além da Conta, com o professor José Lucas Galdino, né, professor de matemática. Ele que a partir dessa semana, a partir de hoje, toda semana estará aqui conosco falando sobre matemática, descomplicando algumas questões e principalmente mostrando o quanto a matemática está presente no nosso dia a dia e através dela podemos também compreender melhor algumas situações. A gente vai ter também essa participação do professor José Lucas Galdino na edição de hoje. E inclusive ele cita a matemática na importância também das loterias. Das assim, loterias, né? Esse é o tema do primeiro episódio. Não é isso? A matemática nas loterias. Isso. Né? Nos jogos de aposta, né? Isso. Muito bacana. E amanhã a gente vai ter no quadro, né, que é especial, né, toda semana, o coronel Hilton Guimarães falando sobre essa proibição de celular na sala de aula, que ele foi o primeiro a implantar 10 anos atrás lá em Pocinhos. Amanhã nosso coronel Hilton Guimarães volta a participar do nosso programa. A gente tem também Vitor Ribeiro, da STTP,
daqui a pouquinho, e ainda o senador veneziano, que está ao lado, né, do prefeito Jurema, lá em Brasília. Vai ser tudo, né, isso aqui é bem rápido, porque a gente quer ouvir Nelson, né, Anacleto, que eu estava exatamente tentando, né, em contato com o Nelson, para que ele viesse ao programa para de viva voz fazer, né, a sua homenagem em nome de todos os lagoasequenses, que vive hoje um dia muito triste com a morte do Dr. Elivardo. Mas a gente ainda tem outras informações complementares dentro do programa de hoje. João Capim. 5h10, Caturité nos municípios, o porta-voz das comunidades, nosso querido Dudinha, né, sentindo muito a morte do Dr. Elivardo, ele, né, claro, convive muito lá em Lagoa Seca, e nos mandou aqui muitas mensagens, inclusive imagem, né, da chegada do corpo do Dr. Elivardo à Câmara Municipal, está sendo homenageado pela população de peso de Lagoa Seca, né, as despedidas. O corpo amanhã às 7h vem para Campina Grande, né, o cortejo vem para o Campo Santo Parque da Paz, e o sepultamento será amanhã, 10h, no cemitério lá do bairro do Velame. Mas eu estou aqui com Nelson Anacleto. Nelson teve uma convivência com o doutor Elivardo, né? Nos dois extremos, né, Nelson? Na oposição e na situação, mas sempre se respeitando. Nelson, eu não sei se vai me dar um branco, mas na minha memória você foi vice do doutor Elivardo? Doutor Elivardo foi. Isso mesmo. Eu falei, eu digo, rapaz, eu fiquei assim, me lembrando, eu tenho plena certeza que Nelson foi vice do doutor Elivardo no ano 2004. 2004, 20 anos atrás. 20 anos atrás. Pois é, então você tinha uma história de ligação muito forte com ele, teve os embates políticos depois teve a reconciliação. Eu acho que o seu coração está em paz com o dele também, mas é um momento de muita tristeza, né, Nelson? Não, com certeza. Primeiro, boa tarde ao seu Biratã, boa tarde a Gabriel, boa tarde a João Capim, boa tarde a todos os ouvintes, né, do programa Caturité nos municípios, especialmente nossos munícipes. Realmente Lagoa Seca hoje acordou muito triste. Eu fiquei surpreso assim, com a notícia repentina. Pois assim. Muito consternada, né? Eu tinha ido logo cedo, né, acompanhar uma pessoa para falar um problema de cirurgia com o doutor Gilberto, lá na Xande Marinho, e logo cedo, quando eu chego, né, em Lagoa Seca, o filho, inclusive, do nosso saudoso João Primo, né, que leva a homenagem da Policlínica, nos dava essa informação. Porque o doutor vai morrer nas primeiras horas da manhã, né? Exatamente. Mas a partir de 7h, 7h30, foi que a gente começou a notícia. Eu soube de 8 horas, né? Exatamente. E a gente realmente pegou com muita tristeza. Eu lhe digo assim, na minha vida pública, né, eu tive muito mais convergência, né, com o doutor Elivardo de que, assim, em partidos opostos. Tivemos na primeira eleição dele, eu bem jovem ainda, em 89, né, quando ele foi prefeito em Lagoa Seca. Primeira vez. Exatamente. A ligação do doutor Elivardo com Lagoa Seca, ele chegou lá médico, né? Ele chegou lá médico, na verdade ele nem chegou médico, porque ele é natural de Lagoa Seca. Né? Ele é filho da Lagoa Seca? Lagoa Seca. Ele é filho da terra. Eu pensei que ele tinha conquistado esse espaço na política não. Por ser médico. Não, pelo contrário, aquelas terras ali que você vê ali, onde hoje é o antigo hospital, foram terras dos pais dele, Santino Herculano. Santino Herculano, que o Santinão, né? Exatamente, o Santinão, né? Quer dizer, a família do doutor Elivardo nasceu em Lagoa Seca, filho de Lagoa Seca, é um Lagoa Seca filho, né? Seu Santino Herculano era exatamente o genitor dele, o pai que é homenageado com o Santinão, o ginásio. Exatamente, né? Onde fica o hospital dele ali, o hospital hoje, aquelas imediações ali, era terreno que pertencia exatamente ao pai dele. E o doutor Elivardo, na verdade, ele entrou na vida pública como candidato a vice-prefeito de João Gerônimo da Costa. João Gerônimo. Né? Lá bem atrás, né, que João Gerônimo tinha sido prefeito, aí foi o candidato de Pedro Jacob de Moura, né, e o doutor Elivardo era o vice, aí não lograram o êxito, né? Naquela época. João Gerônimo, que foi prefeito de Campina 8 meses, não é isso? João Gerônimo, que foi primeiro, foi prefeito de Campina Grande, né? E foi o segundo prefeito de Lagoa Seca eleito. Segundo prefeito eleito. Exatamente, 68. E de forma que o doutor Elivardo lá entra na política em 89, né? 89, e nós, né, tivemos juntos. Né, você começando já como líder sindical, né? Na verdade, a minha vida, não, eu já estava no movimento sindical, mas na verdade a minha você veja como é a história, né? No ano 2000, o prefeito na época era Givando Carneiro Leal, foi a minha ascensão, minha entrada na política. Eu era presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, formalizamos uma aliança com o doutor Elivardo, né? Só que na época o PT, eu era filiado ao PT, o PT era bastante radical, né? E quando a aliança estava
tudo ok, aí o diretório estadual, porque o doutor Edvardo era pelo PP. PP, Partido Progressista. O PP estava surgindo, né? E a gente como vereador do Partido dos Trabalhadores. Aí não caçaram a composição, a coligação. Inclusive, eu fui o terceiro mais votado e não loguei esse como vereador exatamente por essa cassação da estadual. Né, o PT teve que manter Antônio Damasio e tal, né, mas a maior parte do pessoal apoiou o doutor Edvardo. Em 2004 eu fui eleito vice-prefeito, né, com ele, né, nós voltamos, né, na gestão a partir de 2018, 17, 18, com o Fábio, mas é inegável. Nelson, você vai continuar a sua história daqui a pouquinho, tá certo? Não. Essa história, essa vivência, né, para reconhecer um pouco, que eu até fiquei surpreso, eu pensei que o doutor Edvardo era filho de outra cidade. E essa Dona Dalva que é sertaneja, de Catolé do Rocha e adotada por Lagoa Seca, né? Agora sim, porque eu estou na linha com o secretário da Agricultura, né? E exatamente vivendo um momento também de muita tristeza, como o deputado Fábio, a família toda. Fabiano Ramalho também quer prestar sua homenagem ao doutor Edvardo. Vereador, presidente e secretário Fabiano Ramalho, boa tarde. Boa tarde, Ubiratã. Boa tarde, meu amigo João. Boa tarde, meu querido amigo, vereador Nelson Anacleto, competentíssimo, vereador, ex-secretário, e fez um brilhante trabalho à frente da agricultura do nosso município. Pois é, Ubiratã, boa tarde a todos os lagosequenses, né, todo o compartimento da Borborema como um todo. Né, os Lagoa Seca, Ubiratã, como você bem mencionou, né, estamos tristes com a partida de um grande líder, de um grande amigo, né, Edvardo Herculano de Lima, gestor por 3 vezes do nosso município, um dos melhores prefeitos, né, deu sua grande contribuição com o nosso município. E aí, Ubiratã, a gente estava lá agora há pouco, né, estava ao lado, né, de Dona Dalva, de Sabrina, de Dr. Silas, né, filho, Dr. Santino, filho também, né, nesse momento de dor. Né, e de lado de todos os lagosequenses, consternado, Ubiratã, até comunicar a toda a zona rural do município, né, que o corpo já se encontra lá na Câmara, em Lagoa Seca, onde estava até agora há pouco, né, vai ficar lá, Ubiratã, até amanhã, às 7 horas da manhã. Depois, né, segue para o cortejo aqui, o sepultamento em Campina Grande. E aí, Ubiratã, eu quero, né, nesse instante, né, também, Ubiratã, não deixa de ser também, né, muito triste, uma perca também de um grande amigo, né, lá da minha querida comunidade Campinote, né, que é Adeilton, conhecido como Dé, né, Dé de Beca, né, que era vigilante lá na Escola Machado de Assis, uma perca enorme também para todos nós campinotenses, né. Então eu deixo aqui também, Ubiratã, os nossos sentimentos, né, a toda a família da minha amiga Verônica, né, de toda a família, né, do nosso amigo conhecido como Dé, lá em Campinota, onde estamos nos dirigindo até lá agora, né, o corpo também, aproveitar, Ubiratã, grande audiência do seu programa, para dizer que também o corpo se encontra lá na Escola Machado de Assis, né, onde a gente estamos nos dirigindo para lá, né, e também, Ubiratã, esse final de semana foi pesado, Ubiratã, foi muito triste para todos nós, né, porque também perdemos um grande amigo, filho, né, de bola, filho de bola ali conhecido na comunidade de Manguape, Bola de Abel. Mandar meus sentimentos também ao meu amigo Bola, a toda a sua família, que ontem, né, na data de ontem, sepultou um filho jovem ainda, Ubiratã, 29 anos de idade, né, e infelizmente um acidente, né, ali pertinho de Campinote, ele bateu em um cavalo. Né, então um final de semana triste para todos nós, né, com essas percas desses amigos, né, desses conterrâneos amigos. E aí, Ubiratã, eu quero, nesse instante, pedir sua permissão, né, e esclarecer a todos os lagosequenses, em especial aos amigos da zona rural do nosso município, que foi interrompido, né, o nosso cronograma de cadastramento para os tratores. Né. A gente tinha feito uma programação a partir de hoje, mas infelizmente, né, com a perda do nosso amigo Edvardo Herculano, a prefeita Michele, né, decretou luta oficial de 3 dias corretamente. E aí, Ubiratã, eu quero aproveitar a audiência e dizer aqui aos agricultores que a gente voltamos com esse cronograma na próxima quinta-feira. E aí, Ubiratã, na quarta-feira
vou lhe pedir permissão mais uma vez para a gente poder comunicar a todos os agricultores e agricultoras que pretendem fazer o seu corte de terra, né? A gente vai divulgar em nossas redes sociais, nas redes sociais, né, da página da Prefeitura Municipal de Lagoa Seca, e a partir da próxima quinta vamos voltar às comunidades, cadastrando a você agricultor, a você agricultora, né, que em breve nós vamos estar disponibilizando o corte de terra gratuitamente, né, todos os agricultores. No mais, Ubiratã, lhe agradecer sempre pelo espaço, mais uma vez, os nossos sentimentos, né, essas famílias enlutadas nesse instante, nesse momento, a gente entrega a Deus, né, porque só Deus para confortar esses amigos. Muito obrigado, Ubiratã, sempre aqui à disposição. Forte abraço. Bem, o Fabiano Ramalho, inclusive... Do vereador, né, e secretário da Agricultura, Fabiano Ramalho, e Fábio resumiu tudo, né? Doutor Edivaldo era minha referência na política, ou seja, uma boa referência, né, Nelson? Era uma boa referência. E, na verdade, inclusive, Fábio adentrou na vida pública exatamente ano 2004, né? Como vereador. Exatamente, ele é vereador, aí o doutor Eduardo prefeito, eu vice, e ele adentrou exatamente e teve um papel muito importante, né, muito fundamental, exatamente na ascensão política dele, né? Junto com o doutor Eduardo. O doutor Eduardo lançou ele para sucedê-lo, aí perdeu a eleição, né? Perdeu a eleição. Veio depois a presidência da Câmara, logo em seguida, com o apoio do doutor Eduardo. O doutor Eduardo realmente deixa o Ubiratã um legado assim, ele é tido assim como muito sério. Muito sério, muito correto. É uma administração muito correta em Lagoa Seca, né? E fez muito por Lagoa Seca, com certeza, né? Deu o seu legado nesses três mandatos, nessas 3 gestões. Eu acho que Lagoa Seca sofre, chora a perca dele, né? E que possa esse exemplo dele servir como referência política para toda essa geração nova, né? Dona Dalva em seguida, exatamente, né? Vice-prefeita, prefeita. Exatamente. E Dona Dalva foi aquela figura, né? Porque desde quando eu conheci Dona Dalva propriamente dita, o doutor Eduardo já conhecia, lá no ano 89, ela sempre foi aquele braço direito do doutor Eduardo, né? E é bom dizer também, né, que hoje eu tive no sindicato também, o pessoal também estão externado, né, exatamente pelo fato também de uma relação. O doutor Eduardo, inclusive, foi médico do sindicato, né, se não me engano, quase 3 anos, 97, 98, 99. Quer dizer, teve uma relação muito próxima à Lagoa Seca, quando tudo era difícil com o próprio hospital, né? Exatamente, na saúde, ele montou seu consultóriozinho lá. Ele tem um consultório dele lá, era. Né? Quer dizer, que fez história, atendendo a população, né? Quer dizer, era aquela pessoa que foi uma grande referência no IML. Foi lagista desde 80. IML, né? E você não pode falar do hospital de Lagoa Seca sem falar da figura do doutor Eduardo. A luta que ele conseguiu na época, deputado, né? Conselheiro hoje, Normando Diniz, que ajudou muito ele a conseguir. Nominando conselheiro do Tribunal de Contas, né? Exatamente, que era deputado estadual e muito amigo dele. Por isso é que eu acho que um legado, né? É bom, né? Quando a gente sabe que essa vida da gente é uma mera passagem, né? E quando a gente cumpre bem, né, o nosso legado e o nosso compromisso aqui. E hoje o doutor Edivaldo se foi, fica a saudade, fica a lembrança e os bons exemplos. Bons exemplos. Eu queria aqui, né, em nome, né, de toda a família, em nome dos munícipes de Lagoa Seca, né, independentemente de cor política partidária. Tiago Basílio está acompanhando nosso programa também, prestando solidariedade, né? E exatamente. Tiago Basílio, hoje secretário também. Eu acho que todos eles hoje sentem muito, né, a dor da perca do doutor Eduardo. Eu queria aqui abraçar a nossa querida Dona Dalva, né? Dona Dalva está sofrendo em mar, porque era uma relação muito bonita. Exatamente, nós sabemos muito bem que uma das razões fundamentais dela não ter sido candidata à reeleição a saúde do doutor Edivaldo foi exatamente as complicações da saúde do doutor Edivaldo. E a gente, o secretário de Agricultura, o Ubiratã, convivendo com ela e durante esse tempo todo, e nós íamos e presenciávamos e testemunhávamos momentos de muita dificuldade, né? Muitas vezes ela tendo que vir, né, fazer o seu trabalho de gestor e ter que correr, né, para ajudá-lo, para socorrê-lo, para apoiá-lo, para ser solidário. Por isso, Dona Dalva, nossos sentimentos, né, aos filhos, né, a todos os 3 filhos, Sabrina e os 2 filhos, nosso sentimento, né, a Ian, que é o grande amigo, né, em nome dele, todos
os cunhados, todos os familiares, nossos sentimentos, e eu gostaria de expressar com toda a profundeza do nosso coração esse sentimento, né, de toda a Lagoa Seca, que com certeza lamenta, está solidária, sofre com a perca do Dr. Edvaldo. Mas ao mesmo tempo, né, temos uma alegria, porque você vai andar por esse município e vai ver sempre o legado dele, o Biratã, né, em obras, em trabalho, e também no semblante das pessoas que de uma certa forma ou de outra tiveram a sensibilidade, tiveram o carinho e tiveram o apreço, né, da correção como homem público, né, que foi em Lagoa Seca. Bom, era isso que eu gostaria de dizer, nem não tive ainda tempo de passar lá, vou passar daqui a pouquinho. Está solidário também nesse momento, né, de muita dor, de muito sofrimento, inclusive a sessão ordinária da Câmara de abertura do período legislativo ia ser amanhã e foi exatamente adiada, exatamente por conta desse momento de tristeza que vive Lagoa Seca. Mas rapidamente, para encerrar só a minha participação, Biratã, eu queria dizer que essa semana foi uma semana bastante corrida. Mercedes de Capinote, meu eterno prefeito, Zé Edvaldo. Pois é, dona Mercedes, mandar um abraço para dona Mercedes, que inclusive estive com o Mercedes ontem, né? Aqui vai meus sentimentos, né, para toda a família do meu amigo Bola de Abel, Natan, como ele era conhecido, mas o apelido dele é Bola. Perdeu o filho, a esposa, né? Neide, né, que é uma pessoa, uma família fantástica no sítio. Perdeu um filho na tragédia, né? Perdeu, né, o Noaldo, filho, numa tragédia, né, uma tragédia sem precedentes. É uma fatalidade, né? Ontem à tarde tivemos lá, né, muita gente, né, prestando as condolências. Eu queria pedir aqui que Deus também possa fortalecer o coração dessa família que está sofrendo bastante. Né, Neide, que já vem se tratando de saúde, ele é daquele filho que estava no dia a dia de casa. É muito doloroso, muito doloroso. E realmente foi um... Jovem demais. Muito jovem, um sofrimento profundo. Mas que Deus possa abençoar todo mundo. Bom, Beatriz, tem só para terminar minha participação, eu só queria lembrar de que essa semana tivemos assim várias ações políticas, né, do nosso mandato parlamentar. Por exemplo, na quarta-feira eu tive uma audiência com o professor Legal, que é superintendente do Ministério do Desenvolvimento Agrário na Paraíba, e fomos lá no MDA tratar com ele de diversos assuntos, né, não só da política territorial aqui na região, mas as parcerias que o governo federal pode estreitar através do Ministério do Desenvolvimento Agrário na Paraíba. Fomos com representantes da SPTA e do Polo da Borborema, e foi uma reunião bastante solícita, bastante proveitosa, né? E tivemos também uma audiência com, né, o doutor Marcos Benício. O doutor Marcos Benício, aliás, Gabriel, aquela figura assim que nós já ouvimos constantemente, né, no Jornal da Manhã, na Rádio Caturité. Isso, com frequência. Que tem trazido muitas informações, né, na questão do amplo previdenciário, gerente do executivo do INSS aqui, e nós conhecemos o doutor Marcos Benício desde o tempo que ele era gerente lá em Solânia, né, bem antes, né, e vem fazendo um grande trabalho na gerência aqui do INSS. Nós, conversando na gerência, estamos mediando, né, estamos dialogando com a prefeita Michele, com os secretários de Educação, Idelma, secretária de Assistente Social, e também a secretária de Saúde, Lili, para uma audiência que possivelmente vai acontecer na próxima sexta-feira, 10 horas da manhã, né, aqui na gerência executiva, onde a gente vai tratar vários assuntos de interesse do município de Lagoa Seca, na parceria com a Previdência Social, entre eles o BPC Educação, entre eles, né, a parceria mais ampliada em relação ao INSS em Lagoa Seca e outros pleitos, né, que nós dialogamos com o doutor Marcos Benício na Previdência, o carro móvel, o prédio móvel, né, aquele carro móvel, aquele atendimento móvel, um desafio hoje gigantesco, é a questão dos auxílios de doença, de tantas coisas que está acontecendo, né. Tive também dialogando com o Polo da Borborema, deve haver em breve uma audiência com o doutor Marcos Benício e todos os sindicatos aqui da região, mas nós vamos começar logo pelo município. Inclusive, já fechamos, né, com o doutor Marcos Benício, uma sessão especial que vai acontecer em março,
né? Nós tínhamos a princípio marcado para o dia 13, mas coincide com a Marcha das Mulheres. Vamos dialogar com ele para ser no dia 20, onde ele deve estar na Câmara Municipal do Vereador tratando sobre a questão da Previdência Social. E por último, dizer que na última quinta-feira tivemos, o Biratã, dia 30, a primeira, melhor dizendo, grande plenária territorial da Borborema. Eu acompanhei, muito boa, com a participação de secretário da região toda, né? Da região toda, de sindicatos, né? Representando os outros prefeitos da região, estava o prefeito Júnior de Lagoa de Roça, prefeito Henrique de Areal, o prefeito João Costa de Massaranduba, exatamente. A nossa querida anfitriã prefeita Michele Lagoa Seca, o deputado Fábio, estava o secretário de Estado da Agricultura Familiar, Frei Anastácio, representante do BNDES. Foi João Costa, saiu da reunião, veio para o programa à tarde e comentou. Foi, quer dizer, um evento muito bom, né, muito proveitoso, né, a gente tem muitos encaminhamentos positivos que a gente vai tratar nos outros programas. Mas o mais, o Biratã, agradecer mais uma vez o espaço, né, e pedir que Deus possa confortar todos os corações, né, das pessoas que têm suas perdas. E hoje, né, o momento de tristeza é de nós de Lagoa Seca pela perca do grande ser humano, do grande político, doutor Edvardo Herculano, né, e que Deus possa, com certeza, o colocá-lo, né, pelo legado que ele fez aqui no paraíso também, né? E na glória eterna, e exatamente poder consolar os corações, né, e os lagosequenses. Era um homem correto na vida pública, na vida pessoal, na vida em tudo, né? Com certeza. Como profissional da medicina. Com certeza. Nada do que mais nesse momento, né? A gente seguiu os bons exemplos, né, das pessoas que passaram pela política e deram também seu testemunho de pessoas corretas. Portanto, um grande abraço aos nossos amigos e amigas lagosequenses. E força Lagoa Seca, né? Um momento difícil, um momento realmente de muita emoção mesmo, assim, de comoção, de consternação. Mas Deus vai dar o conforto aí à família, a dona Dalva principalmente, né, aos filhos, aos netos. Ele era louco pelos netos, né, pelos filhos. Né, os filhos dele eram médicos, eram? Todos dois. Todos dois, né? Eles moram fora, né? Tanto Silas como outros. Se eu não me engano, todos dois moram em Recife. Eles moram fora. Só Sabrina que mora. Isso. Sabrina morava com eles aqui, Só né? Sabrina. Em Santa Rosa. Pois é, doutor Edivaldo... Um deles trabalhou muito tempo também no PSF, em Lagoa Seca, saiu da família. E depois, concurso, aí, né, foram para fora. Mas aí também, doutor Edivaldo deixa dois os filhos, né? Seguindo os passos dele, como na política, só Dona Dalva mesmo, mas na medicina, os dois filhos. Vamos para o comercial, João. Na volta a gente tem mais informações e também o quadro hoje... Isso, matemática além da conta. Com o professor José Lucas Rodrigues. É importante vocês escutarem isso aí, é muito bacana esse momento com o professor José Lucas, lá de Pocinhos. João, teve aquela movimentação em política, Gabriel Diniz, né? Lá em Brasília, né? No dia 1º, toda a Paraíba se deslocou para Brasília, os políticos, não era para ser diferente. Hugo Mota, um dos mais jovens parlamentares do Brasil. 35 anos. 35 anos a comandar o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados. A Paraíba sai muito fortalecida, né? Vai ser muito bem mais vista, né, em termos de cenário político. Um deputado do Partido Republicano, que é o partido do deputado Adriano Galdino, do deputado Murilo, né? E também a eleição no Senado, Alcolumbre volta, né, a comandar o Senado. E Daniela Ribeiro, né, que é paraibana, fica como primeira secretária, que é o segundo cargo mais importante da mesa. Ou seja, a Paraíba está bem representada lá em Brasília, né, na Câmara e no Senado. Daniela Ribeiro, senadora veneziana, cumpriu um papel importantíssimo, né, ao longo desses anos, como vice-presidente do Senado. E agora a Daniela é a primeira secretária do Senado. Ela é muito ligada politicamente ao Columbre, que já foi presidente e voltou. E o caso de Hugo Mota entra para a história, né? O neto Chica Mota, né? Deputada mais antiga da Assembleia, o avô dele foi político, o pai dele é o prefeito da cidade de Patos, ou seja, Hugo, com 35 anos, é muito querido por todas as correntes políticas. Ele não tem areia com nenhum partido, tanto que estavam lá representantes de todos os partidos, né? Praticamente uma unanimidade, né? A eleição dele, uma festa mesmo da democracia.
E parabenizar e desejar a ele, né, toda sorte. É um cara humilde, jovem, eu já tive contato com ele várias vezes, principalmente lá em Oliveiros. Né, ele é o deputado federal que representa Oliveiros, lá em Brasília. Deusinho acertou em cheio, né? E ele vai continuar ainda mais contribuindo com Oliveiros, com os municípios aqui, né, do compartimento da Orã e com a Paraíba no geral. Isso. E um espelho, né? Um cargo desse, você pode pensar mais alto, né? Um cargo na majoritária, lá na frente, né? Em termo nacional, né? Porque condições ele tem. Já é um voo muito alto e competência ele já tem, mostrou habilidade e já entra também aí, né, nas especulações de ser um candidato a governador da Paraíba também, né? Ou seja, foi um momento realmente para o nosso estado muito positivo nesse final de semana. O prefeito Bruno prestigiou, né, o prefeito Bruno Cunha Lima, e por falar no prefeito Bruno, amanhã ele vai estar na Câmara na abertura do período ordinário da Câmara Municipal de Campina Grande, da atual legislatura, no comando do presidente Saulo Germano. Vai ser amanhã, né, 10 horas na Câmara Municipal, 9 e 10 horas, a abertura e o presidente abre, e o prefeito tem a mensagem dele, né, como faz todo ano. E também agora à tarde, a abertura do período ordinário da Câmara de Pocinhos, né, está sendo essa tarde, inclusive com a presença da prefeita Eliane, que chegou de Brasília ontem. Ela estava lá acompanhando o deputado Adriano Galdino desse movimento político lá da capital federal. Então, a prefeita Eliane, a Câmara sendo presidida pelo vereador Batista de Dema, João Batista Vasconcelos, está nesta tarde abrindo o seu período ordinário, com a prefeita prestando contas e com a mensagem e anunciando obras. Mas temos agora, Gabriel... Não, antes, João Capim, a gente tem o senador veneziano, o prefeito de Barra Santana, Jurema Barreto, está lá em Brasília, ao lado do senador veneziano, e a gente tem aí uma sonora aí de veneziano com Jurema. Olá, meus queridos, minhas queridas amigos e amigas de Barra de Santana. Eu estou tendo a honra nesse início de semana, nesse início de nova jornada, 3 de fevereiro, de receber nosso prefeito Jurema aqui, tratando sobre os assuntos e sobre as demandas do nosso amado município de Barra de Santana. Meu irmão, disse a você, já tinha dito a nossa prefeita Cacilda, conte conosco. Da mesma forma como tivemos oportunidades de poder colaborar anteriormente, haveremos de fazer com muito gosto, pelo carinho, pela forma sempre atenciosa que vocês nos recebem em Barra. Obrigado, meu irmão. Eu que agradeço, senador, e conte com a gente sempre. Obrigado. Um abraço, Barra. Muito bem, então aí Jurema Barreto, prefeito de Barra Santana, ao lado do senador veneziano, e nesse momento começou a sessão lá na Câmara Municipal de Pocinhos, sendo transmitida pelo YouTube da Câmara. Mas queria pedir desculpa, perdão, a Arlinda Estação, que aniversariou no sábado, nas 71 anos, lá de Pustanã, de 1º de fevereiro, ele completou 71 anos. Parabéns para meu amigo Arlinda Estação, que Deus lhe abençoe. É o nosso mês, né? Eu também sou do mês de fevereiro. E agora... nosso quadro. Só registrar antes. Sim, o nosso querido Vital Costa, né? Isso. Vital Costa que ligou aqui pra gente, se solidarizando, né, em nome de toda a sua família, com a família do Dr. Edvardo, né, pelo seu falecimento, e a gente registra aqui a participação de Vital. Vital Costa, que é de Barra de Santana, o pai de Vadailson Costa, foi vereador e certamente conhecia muito o doutor Edvardo Herculano, se solidarizando aí com a família. Vital Costa, para amigo, um abraço, para dona Maria do Carmo também. Me encontrei com o Vital Costa recentemente lá na igreja do Sagrado. João, fiquei feliz, encontrei ontem com o João Barros, né? Tá bem, viu? João Barros é ministro da Eucaristia no Sagrado, e tive o prazer de reencontrá-lo bem, né? Meu abraço a João Barros e também a Luiz Aguiar, que nos escuta toda tarde, é nosso companheiro, meu ex-chefe, ex-professor e também de João Capim, Luiz Barbosa de Aguiar. E agora... Vamos agora, Biratã, para o novo quadro, né, de Caturité nos Municípios, Matemática Além da Conta, com o pocinhense, professor de matemática, meu amigo, estudou comigo por muitos e muitos anos, durante o ensino fundamental e todo o ensino médio, lá na, até então, Escola Estadual Afonso Campos. José Lucas Galdino, Matemática Além da Conta, hoje vai falar sobre as possibilidades, né, as porcentagens de ganho nas loterias. Vamos lá. Boa tarde, Biratã. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a todos os ouvintes do programa Caturité dos Municípios. Eu sou o professor José Lucas Galdino, atualmente professor da UFCG, campus sede
Campina Grande. Eu tenho 27 anos de idade, sou licenciado em matemática e já tenho mais de 7 anos de experiência em sala de aula. E fui convidado, e com muita alegria dei o meu sim, para compor o mais novo quadro aqui do programa Caturité dos Municípios, que terá como título Matemática Além da Conta. Neste quadro, buscaremos todas as semanas descomplicar os números e mostrar como é que eles fazem parte da nossa rotina. No episódio de hoje, que tem como título As Chances de Ganhar na Loteria, eu quero falar um pouco para vocês sobre o que a matemática fala sobre as probabilidades de ganharmos ao fazer então uma aposta. E eu quero começar dizendo a vocês o seguinte. Talvez você já escutou alguém falar: eu tenho 50% de chance de ganhar. Afinal, ou eu ganho ou eu perco, né? Bom, segura essa que eu vou te contar a verdade. Muita gente pensa de fato assim: ou eu ganho ou eu perco, então a chance é 50%. Mas isso não tem nada de verdade. Pensa então comigo. Imagina que eu digo a você o seguinte: eu vou te dar de presente ou um carro zero ou um saquinho de areia, por exemplo. Você acha que tem 50% de chance de ganhar o carro? A resposta é que não necessariamente. Depende de quantos saquinhos de areia existem para cada carro. Porque, por exemplo, se eu tiver um carro e 1 milhão de saquinhos de areia, a chance de você ganhar o carro não vai ser mais 50%, mas sim 1 em 1 milhão. Na loteria é a mesma coisa. Você tem 2 possibilidades: ganhar ou perder. Mas a quantidade de combinações possíveis faz toda a diferença para esse nosso cálculo. Então, vamos juntos entender como é que isso realmente funciona? Vamos pegar um exemplo famoso: a Mega Sena. Nela você escolhe 6 números entre 60 disponíveis. Agora pensa comigo. Quantas combinações diferentes podem ser feitas com 6 números dentro desse total de 60? Para você que não sabe, a gente usa um rápido cálculo matemático, calculando a combinação, que é um tema bastante famoso dentro do princípio fundamental da contagem, e a resposta é que o número de combinações possíveis é 50.063.860. Ou seja, se você jogar um único bilhete, sua chance de acertar os 6 números sorteados é de cerca de 1 em 50 milhões. Isso significa que se existissem 50 milhões de apostadores diferentes, apostando combinações únicas, em média, apenas um deles ganharia. Agora vem comigo. Vamos comparar isso com eventos raros da vida real para ver o quão improvável ganhar na loteria realmente é. Vamos fazer o seguinte. Pensemos logo com a questão de um raio, por exemplo. Não sei se você sabe, mas a chance de ser atingido por um raio ao longo da vida é de 1 em 1 milhão. Isso mesmo. Ou seja, é 50 vezes mais provável um raio atingir a nossa cabeça do que ganhar a Mega Sena. Se você, por exemplo, jogasse uma moeda e saísse cara 25 vezes seguidas, a chance disso acontecer seria de 1 em 33 milhões. O que ainda é mais provável do que ganhar na loteria. Já viu? Ademais, se você tentasse jogar todas as combinações possíveis da Mega Sena sozinho, fazendo um palpite por segundo, eu faço agora, um segundo depois eu lanço o próximo e por aí vai, levaria mais de 1 ano e meio para que você pudesse cobrir todas as possibilidades. Resumindo a história, apostar na loteria é muito, mas muito difícil mesmo do que parece. Então você, caro ouvinte, pode estar se perguntando: se é tão difícil, como tem gente que ganha? A resposta está no número de apostadores. Milhões de pessoas jogam a cada concurso, então alguém acaba acertando. Isso não significa, não quer dizer de modo algum que era provável que aquela pessoa ganhasse, mas sim que, no meio de tanta gente, alguém inevitavelmente daria a sorte. É por isso que muitas pessoas fazem os chamados bolões, apostando várias combinações ao mesmo tempo. Esses bolões são uma estratégia, digamos assim, interessante, porque eles aumentam a quantidade de apostas e, obviamente, as chances de que alguém possa ganhar. Por exemplo, se você joga sozinho, a sua chance de ganhar é de 1 em 50 milhões.
Agora há pouco eu falei isso para vocês. Se você participa de um bolão com 100 pessoas, e aí nós temos então 100 combinações diferentes, se cada um fizer diferente do outro, a chance passa a ser 1 em 500 mil. Bem melhor do que sozinho, certo? Mas tem um detalhe que a gente não pode esquecer. O prêmio vai ser dividido. Se o prêmio for, por exemplo, 50 milhões de reais, e o bolão tiver 100 participantes, cada um receberia 500 mil reais. O que é, claro, um bom dinheiro. Imagino eu que dá para você comprar muita coisa, que está na dívida que você tem, ou até mesmo as dívidas que você fez no mês de janeiro. Mas é bem longe do prêmio total. Então, bolões aumentam a chance de ganhar, mas não fazem ainda da loteria um investimento 100% seguro. Agora, digamos que você diga para mim assim, José Lucas, e se eu quiser apostar em todas as combinações possíveis para garantir o prêmio? Valeria a pena? Então vamos recordar comigo. Agora há pouco eu disse para vocês que o número total de combinações possíveis era mais de 50 milhões. Para ser mais exato, 50.063.860. Então, se você jogar todas elas, é óbvio, você tem 100% de certeza de ganhar. Mas quanto é que isso custaria? Ora, em média, uma aposta na Mega Sena é R$5. Então, como cada aposta custa R$5, então apostar em todas as combinações sairia por R$250.319.300. Ou seja, grava só isso. Você gastaria mais de 250 milhões de reais para garantir o prêmio. Agora, pense um pouco comigo que temos um problema. Não sei se você acompanha os jornais, os telejornais e por aí vai, mas o prêmio da Mega Sena normalmente é bem menor do que isso. Digamos que tivesse um grande acúmulo aí de prêmios e a gente tivesse o prêmio da Mega Sena por 200 milhões de reais. Mesmo assim, você teria um prejuízo de 50 milhões, certo? E para piorar a situação, poderia acontecer de alguém acertar os 6 números que você marcou lá. Então o prêmio seria dividido e o prejuízo acabaria sendo ainda maior. E sem contar, não é? Que comprar 50 milhões de bilhetes e preenchê-los corretamente seria um grande pesadelo logístico. Você praticamente teria que contratar várias pessoas, pagar a essas pessoas para que elas pudessem preencher, o que geraria ainda mais prejuízo. Ou seja, mesmo se você fosse um bilionário, apostar todas as combinações possíveis não compensaria. Agora você deve entender, por exemplo, porque eu, como professor de matemática, muita gente chega e diz, José Lucas, dá um jeito aí, me diz o número da Mega Sena para que eu fique rico, resolva. Eu sempre digo, não vale a pena. É por causa que a matemática me mostra isso. Mas, para finalizar o nosso episódio de hoje, eu quero te alertar o perigo de usar a loteria como forma de enriquecer. Eu sei que eu já trouxe elementos sobre isso. Mas vamos agora pensar naquelas pessoas que jogam toda semana, achando que um dia a sorte vai chegar. Se essa pessoa joga um jogo por semana, gastando R$5 em cada jogo, em um ano, 52 semanas, essa pessoa terá gastado R$260. Se ela fizer isso por 30 anos de sua vida, ela terá gastado R$7.800, ou seja, quase R$8.000 em aposta. Ou seja, a maioria das pessoas que joga regularmente perde em um longo espaço de tempo R$8.000, mas termina com R$0 no seu bolso tendo ganhado. Então cuidado, apostar na loteria não é um bom plano de enriquecimento, ok? Então você, caro ouvinte, se achava que tinha 50% de chance de ganhar na loteria, agora você sabe que a realidade não é bem essa. Isso quer dizer que você é proibido de apostar? A resposta é não. Mas encare a loteria como um entretenimento e não como uma estratégia para que você possa ficar rico. Talvez o melhor caminho para você poder aumentar as chances de enriquecer seja estudar sobre investimentos, concorda? Quem sabe, então, esse não seja um tema para um dos nossos próximos episódios. Mas eu vou ficando por aqui. Quero agradecer imensamente ao Biratã, a Gabriel e a você, caro ouvinte, por ter estado comigo nesse dia de hoje, né? E nós nos encontramos semana que vem para mais um episódio, tá bom? Toda semana estarei aqui para trazer algum fato matemático linkado à sua vida, tá bom? Um grande abraço, uma boa semana para cada um de vocês. Até mais!
Ele, professor, né, José Lucas, muito bom. Aí, semanalmente ele participa do nosso programa, sempre nessa temática, não é? Isso, com o quadro Matemática Além da Conta, trazendo justamente aí a matemática introduzida no nosso dia a dia de diferentes formas. Muito bem, a pessoa perguntando aqui o caminhão de prêmio, quem foram os ganhadores do Varejão do Trabalhador. Foi uma grande festa lá no sábado, lá em Pocinhos. Olha, Railda Nascimento Silva ganhou o conjunto de panelas. Heloísa Souto Guimarães ganhou um ferro de passar. E Islane da Silva ganhou espremedor de frutas. Adriana Barros Pereira ganhou liquidificador. Ana Paula dos Santos ganhou a batedeira. Luiz da Costa Araújo, um ventilador. Neilton Porto, uma mesa. Alcione Rocha, uma fruteira. Flávia de Souza Lima, um iFly. Maria das Graças, micro-ondas. Soneide Marques da Cunha, bicicleta. Lúcia Maria, a televisão. Bianca Silva Barbosa, o fogão, e Erivelto do Nascimento Diniz, a geladeira. Ou seja, era um caminhão de prêmios para várias pessoas, né? Isso, os prêmios foram divididos em vários sorteios. Ah, então bacana. Então premiou aí cerca de 20 pessoas. O Varejão Trabalhador, um ouvinte ligou aí perguntando, né? Eu vou até fazer aqui um print para depois encaminhar para ela, mas saíram para várias pessoas. O sorteio que foi no sábado lá com Pedro Henrique, a presença de René Rodrigues com a família toda. Tá aqui, tem a foto de todos os felizardos, né? Junto com o Renê. Renê, aqui tá Rivane, tá Renato, tá a mãe de Renê, tá Jefferson, a Renata aqui, ó. Renata é a esposa, com René Rodrigues. O sorteio do Varejão do Trabalhador foi um sucesso lá em Pocinhos, aconteceu no último sábado. Atenção aqui, autoridade pública, o senhor Eurivaldo Lima do Nascimento, que mora no sul do país, está à procura de Dona Maria do Carmo Costa. Ela mora na Ramadinha, Campina Grande. Eu tenho uma irmã que mora lá, sabe? Vai que não acha, né? Se alguém conhecer, peça para entrar em contato com o telefone 3341-3613, aqui na Caturité, para passarmos o contato do seu Eurivaldo Lima. Então você conhece Maria do Carmo Costa aí na Ramadinha, né? O senhor Eurivaldo Lima do Nascimento, que mora no sul do país, está tentando encontrá-la. Então aqui está feita aí a nossa autoridade pública. Amanhã a gente repete. Eu tinha, sim, muita gente mandou mensagem aqui no Instagram do programa, 9111. Eu tenho que acionar Gabriel todo para ele ficar com esse celular aberto, né? A gente esquece aqui, 9111-0357. Braulio Araújo, na Serra lá em Porto Velho, Rondônia. Zeneide na Liberdade, com José Caboclo. Socorro, mandando um abraço para mim. Socorro Lagoa dos Currais. Para Daniel Diniz, Daniel, viu? É Gabriel Diniz, viu? Para João Capim, Saulo Santos na Serra da Raposa, Marcelo Gonçalves, Sítio Retiro, Lagoa Seca. Nosso abraço, né? E que Deus continue nos abençoando. E mais uma vez, nossos sentimentos, nosso pesar pela morte do amigo Hamilton Guedes e hoje do amigo Dr. Edivaldo Herculano de Lima, e por todas as perdas que acompanhamos esse fim de semana aqui na região, inclusive tragédias. Até amanhã. Até amanhã, fiquem com Deus.